Nós tínhamos um sentimento de frustração muito grande em tratar pacientes que tinham doença no fígado muito avançada, todos morriam. E nós sabíamos que já existia uma nova cirurgia, muito provavelmente a mais complexa que pode ser feita sobre o corpo humano, que era a substituição do fígado, o transplante de fígado. E nós tínhamos o sonho, que na época parecia uma utopia, de realizar transplante de fígado aqui, no Recife. Àquela altura, o transplante já estava consolidado em grandes centros internacionais e já estava consolidado em São Paulo, na USP, no Hospital das Clínicas. Essa era a atmosfera, esse era o momento que nós vivíamos. E aí foi quando surgiu um caso que precipitou a história. A gente ainda não estava completamente preparado para fazer transplante, mas surgiu um caso e nós achamos que era ético, porque o paciente não tinha a menor condição nem desejo de se deslocar para São Paulo para fazer transplante lá. Então ou faria aqui ou não faria e certamente morreria, e nós fizemos. Você não faz um transplante de fígado só, você precisa de ter apoio da comunidade, você precisa ter apoio das autoridades, você precisa ter recursos humanos e, sobretudo, recursos tecnológicos. E, naquele momento, existia uma descrença. Não é? As pessoas não acreditavam que nós poderíamos fazer transplante de fígado com sucesso. Ninguém acreditava nisso. Consequentemente, nós não conseguimos avançar na estruturação da equipe, porque as pessoas achavam que aquilo era uma utopia, que nós não iríamos conseguir. Talvez aquela coisa que se diz muito, né, de sorte de principiante. Tudo deu certo. Né? E eu estava extremamente tranquilo. Né? E eu acho que essa tranquilidade veio da consciência de que o que a gente estava fazendo tinha uma justificativa ética. Acontece que nós fizemos 28 transplantes de fígado seguidamente, sem um único insucesso, sem um único óbito. E aí as pessoas começaram a acreditar. E só assim as máquinas começaram a ser adquiridas pelos hospitais. E aí a coisa se inverteu. E aí os hospitais começaram a disputar um pouco a nossa equipe. Nós invertemos um pouco. Nós tivemos que fazer matando um leão por dia, encarando as dificuldades em condições subótimas, para mostrar que nós éramos capazes de fazer, para depois ter os recursos. Eles chegam aqui dos lugares mais longínquos, com muita frequência, empobrecidos e desestruturados emocionalmente. Eles recebem a indicação ou a confirmação da indicação do transplante, têm as explicações relacionadas com os processos até chegar ao transplante e sentem logo que estão totalmente apoiados. Essas pessoas, elas se surpreendem porque elas estão acostumadas com fila, com não pode, volte outro dia. Aqui é proibido isso, proibido. Aqui não existe, não pode, não tem, volte outro dia. Aqui vamos dar um jeito, estamos do seu lado. Você não tem onde ficar em Recife para esperar por um transplante? Nós temos a nossa casa de acolhimento, que a nossa Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes do Fígado vai lhe oferecer. Mas, doutor, eu não tenho recurso, você não vai gastar nada com isso. Isso é parte do nosso trabalho. E nós não estamos fazendo nenhum favor a você, não. E eles se surpreendem, e eles se emocionam. E eles dizem, meu Deus, isso é possível, isso está acontecendo comigo. O maior programa de transplante público do mundo, totalmente financiado pelo governo. É um programa que não é um programa de governo, é um programa de Estado. Transcende partidos políticos. Isso tem que ser enaltecido. Não é justo que a gente não reconheça isso como um exemplo de um Brasil grande, imenso, enorme, forte, bonito. Eu acho que é uma quebra de paradigmas. É uma demonstração de que é possível exercer uma medicina com outros valores, com outro sentido, com a percepção de que isso
não é apenas, não resulta apenas no benefício para os pacientes, resulta sobretudo no benefício para você mesmo, enquanto profissional de saúde. Isso traz uma gratificação imensa, pessoal, que é transcendental. É preciso que haja reconhecimento, né? E é preciso que as pessoas enxerguem o Brasil de uma maneira muito mais otimista. E é preciso que essas pessoas assumam o comando do país. Porque essa é a gente, né, que vai fazer o nosso país ter um outro destino, né, um outro futuro. A síntese é a sensação de missão cumprida, né? Embora eu também saiba que tem muita coisa a ser feita ainda, que a gente não pode parar, pelo contrário, a gente tem que trabalhar para que isso não tenha solução de continuidade. Eu tenho plena consciência de que, além de salvar vidas, produzir conhecimento, o programa de transplante tem esse alcance também, de produzir, de formar profissionais na área de saúde que vão exercer a sua profissão ao longo de décadas, beneficiando uma quantidade enorme de pessoas. Esse é o Brasil que o Brasil precisa conhecer mais, que não conhece e que precisaria conhecer muito mais. As pessoas precisam conhecer isso, precisam valorizar isso e precisam utilizar isso como exemplo para outras áreas. Imagina, Piotr, depois que eles fazem o transplante, quando eles vêm se despedir de mim, aí eles trazem presente, eles se emocionam, eles pedem para me abraçar, para abraçar os demais membros da equipe, para tirar fotografia. Não tem nada mais gratificante do que isso. E ainda me pagam para isso. Meu amigo. Obrigado, Piotr. Obrigado mesmo.